Olá, Francisco, a falar-vos de Vila Nova de Gaia. Esta semana foi marcada por um reacendimento do conflito indo-paquistanês devido a mais um atentado feito por grupos ligados ao Paquistão, grupos terroristas ligados ao Paquistão, em território indiano, que matou 26 pessoas, e em resposta a Índia assumiu uma série de medidas para reagir, lá está, e que incluem cortar do fluxo de água da bacia do rio Indus, o que vai ser trágico para o Paquistão, e também com ataques aéreos contra campos de treino de terroristas no Paquistão. Ora, isto dá-se num contexto em que durante as últimas décadas o Paquistão tem treinado grupos de guerrilheiros e terroristas de índole islamita para fazer ataques dentro da Caxemira indiana. O objetivo é sempre de causar o terror e de levar a uma expansão do conflito de um modo que possa ser justificado pelo governo paquistanês. Entretanto, a Índia também domina a Caxemira, domina o fluxo de água para o Paquistão, ao dominar a zona indiana da Caxemira, o que faz com que tenha um peso muito grande sobre o fato do modo de vida paquistanês. Ora, os conflitos pela Caxemira vêm desde os anos 40, sobretudo a sua forma atual, uma vez que, após a descolonização, no fim da Segunda Guerra Mundial, o subcontinente indiano e a colónia britânica da Índia foi dividida entre dois territórios, um islâmico, o outro hindu. Hindu é a Índia e o islâmico então passou a ser o Paquistão. Pouco depois dessa divisão, deram-se então confrontos na Primeira Guerra de Caxemira em 47, em que ambos os lados tentaram dominar sobretudo as vias fluviais e o fluxo de água para o Paquistão. No entanto, a Índia venceu essa guerra, voltou a vencer a Guerra de Caxemira em 65, e em 71 deu-se então um confronto entre as populações do Paquistão Oriental e o Paquistão em si. O Paquistão Oriental ganhou a independência, tornou-se o Bangladesh, com a Índia a apoiar a independência do Bangladesh e, portanto, a vencer mais uma vez a guerra contra o Paquistão. Os dois países voltaram a confrontar-se de facto em 1999, na Guerra de Kargil. Também resultou numa vitória indiana, e de lá para cá, com base na mudança mais concertada do Paquistão em apoiar grupos terroristas para causar estragos junto da Índia, tem dado a ver estas represálias por parte da Índia contra alvos no Paquistão, com vista a atacar estes supostos grupos terroristas. Esta estratégia do Paquistão de financiar e treinar grupos terroristas também não é uma coisa recente. Já quando os soviéticos invadiram o Afeganistão, houve um grande peso por parte da elite religiosa paquistanesa na criação daquilo que viram seus grupos como a Al-Qaeda e os Talibã dentro do Estado afegão. Neste momento, o que nós vemos então é mais uma fase desse conflito e dessa troca de galhardetes, digamos, entre ambos os lados, o que nos leva a esta situação em que a Índia faz os seus maiores ataques aéreos desde o confronto, acho que foi em 2019 ou 2020. Também atacaram alvos supostos campos terroristas e tiveram confrontos com as forças aéreas paquistanesas. Ora, um fator interessante para quem se interessa por essas efemérides reflete que neste confronto desta semana os indianos terão perdido várias aeronaves para as defesas aéreas paquistanesas, inclusive um caça Rafale. Ora, o Rafale é o mais sofisticado caça de produção francesa. Neste momento está a ser vendido a vários países do mundo, incluindo a Índia, Grécia, Catar, Egito, Sérvia, etc.
o abate de um Rafale, um fato interessante sobre o Rafale, como eu disse, a mais recente caça de produção francesa, é uma aeronave relativamente grande, com 2 motores, boa capacidade de transporte de armamento, grande maniobrabilidade, um excelente sistema de sensores, sobretudo está equipado com um excelente sistema de defesa eletrónica, considerado o melhor do mundo do seu género, o Spectre. Ora, um Rafale ter sido abatido, não sabemos o contexto, portanto pode ter acontecido muita coisa, mas é interessante ver que os paquistaneses arranjaram uma maneira de ultrapassar o Spectre e, portanto, abater um destes aeronaves. Há quem teorize, por exemplo, o Tom Cooper, que é um conhecido especialista da guerra aérea, da história da guerra aérea, que teoriza que, como estas aeronaves são vendidas ao Qatar, que é um país que não tem, digamos, quadros suficientes para alimentar as suas próprias forças armadas, usa mercenários ou até pilotos de treino vindos da China e do Paquistão para voar as suas aeronaves. Ora, o que Cooper teoriza é que, através desta troca de pessoal, o Qatar tinha ensinado os paquistaneses sobre como combater o Rafale. O que indica que, então, que existe esta perda este vazamento de informações ultra secretas para países que são inimigos dos aliados da Europa, neste caso, uma vez que o Qatar também voa Typhoons e F-15 de última geração, o que significa que, pelo menos, os segredos dessas aeronaves já são conhecidos pelos inimigos da Europa, dos países alinhados com a NATO, o que é um problema se pensarmos bem nisso. Outra aeronave que se quer ter sido abatida é um Sukhoi 30. Esta semana foram abatidos 3 Sukhoi 30 em 2 teatros diferentes, pelo menos. O Sukhoi 30, então, da Força Aérea Indiana, abatido pelos paquistaneses anteontem, e antes disso 2 Sukhoi 30 foram abatidos por um drone naval ucraniano sobre o Mar Negro. Isso é um outro problema que se relaciona com a Força Aérea Russa e a sua falta de implementação de novas tecnologias. A maior parte do que tem é material da Guerra Fria. Os Sukhoi 30 indianos são muito mais sofisticados que os seus homólogos russos. Mesmo assim, foram abatidos, e há quem diga que foram abatidos muito próximo da sua base de operações. Significa que os paquistaneses estavam a disparar diretamente sobre estas bases indianas de lá da fronteira, possivelmente usando novos mísseis chineses com alcance de 150 km. Pronto, parte técnica terminada. O que é que vai acontecer daqui para a frente? É ainda uma incógnita. É possível, ambos os lados, depois deste combate aéreo, no dia seguinte, então, ambos os lados começaram a trocar ataques com drones, alegadamente. Agora, ou vai ficar por aqui, mas visto que os indianos continuam a cortar água para o Paquistão, é possível que o conflito escale, pelo menos é algo da escala do confronto de Kargil. Está para se ver, mas é um tema interessante, vamos ver o que acontece aqui para a frente.